Sejam todos bem-vindos ao OTIXcast, o podcast ao vivo da rede OTIX Rio, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Olá, seja bem-vindo ao OTIXcast. Aqui você encontrará diversas informações sobre o SUS Carioca e sobre a atenção primária do município do Rio de Janeiro. Nesta edição, temos uma convidada muito especial para falar sobre atenção primária prisional. Raquel Barbosa, ela é coordenadora de atenção primária prisional e hoje ela vai comentar um pouco desse assunto com a gente. Juntamente comigo também temos Tiago Coutinho. Bom, Raquel, eu queria agradecer muito você ter aceito o convite e queria começar o nosso bate-papo aqui pedindo para você contar como é que ocorre, como é que funciona a assistência à saúde no sistema prisional. Certo. A gente começar. Agradeço o convite. É sempre bom a gente estar compartilhando o que o SUS tem proporcionado, né, na vida das pessoas. E espero que esse tempo aqui seja um tempo de muita troca e de muito esclarecimento sobre essa política que é tão digna, tão valiosa e tão complexa do ponto de vista da execução. Então, fala pra gente como é que acontece a assistência, como é que funciona, dá uma contextualizada para a gente começar esse nosso bate-papo. Certo. O município do Rio, ele tem aproximadamente 30 mil pessoas privadas de liberdade em 28 unidades prisionais. Tem uma grande concentração que é na área da 51, da P51, que é o complexo de Jericinó, mas também temos algumas unidades isoladas na região central da cidade, tanto no centro quanto em Benfica. A atenção primária prisional, ela tem o alicerce da atenção primária à saúde, né? Então, a organização do trabalho, ela tem a sua estrutura nos atributos da atenção primária à saúde, que é o acesso, a longitudinalidade, a integralidade e a coordenação do cuidado. Então, ainda que seja uma política nova, no ponto de vista municipal, ela traz consigo toda a organização do processo de trabalho da atenção primária. Ela segue também todas as diretrizes da carteira de serviço, né? Então, todas as ações e serviços, elas estão contidas nos documentos norteadores da Secretaria. E quais são os problemas de saúde mais comuns dentro das penitenciárias do município do Rio de Janeiro? Bem, não é diferente do contexto nacional nem mundial, né? Então, há uma alta prevalência de tuberculose, né, com uma mortalidade importante, seguido do HIV, né, que as pessoas que vivem com HIV, e aí a gente apresenta, né, a co-infecção tuberculose e HIV, onde tem um potencial ainda maior no agravamento da condição de saúde, seguido dos transtornos mentais, né, tanto transtorno quanto sofrimento mental inerente ao cárcere, as doenças de pele, diabetes, são todas as condições de saúde, são todos os problemas de saúde que acometem a população, né, em especial a população mais vulnerável. Raquel, você pode explicar como que a Secretaria de Saúde presta apoio para atender as pessoas impedidas de liberdade? A política municipal, ela tem como base a política nacional, né? Então, ele tem parâmetros da composição da equipe, mediante o número de pessoas privadas de liberdade em determinadas instituições. Então, ele tem uma base, né, de portaria. Nós temos 22 equipes de atenção primária prisional, que são distribuídas em 28 unidades prisionais. A gente tem unidades de diversos tamanhos, né? E tem uma composição. Então, às vezes, unidades menores, elas são cobertas por uma única equipe, né? Então, são 22 equipes para 28 unidades prisionais. E, Raquel, a gente sabe que esse público privado de liberdade tem um certo estigma, né? E a gente queria saber, assim, como é que é o profissional que lida com essa atenção primária. Queria que você falasse um pouco da atuação dele, da formação, como é que é? A gente precisa compreender que a gente está falando de um serviço de saúde
dentro de um equipamento de segurança, né? Então, essa intersetorialidade, ela é complexa, né? Em relação ao cuidado, é o mesmo cuidado para uma população livre, né? São as mesmas ações e serviços. O que eu diria que muda é o funcionamento do serviço, porque é o SUS dentro de um serviço de segurança. É diferente do SUS dentro de um serviço de saúde, né? Então, tem regras e funcionamento que são próprios da administração penitenciária. Por exemplo, como o funcionamento de determinadas unidades prisionais. Tem unidades prisionais que ela tem um regime, que é o regime fechado, o regime semiaberto. E isso muda a dinâmica para quem é da atenção primária, isso é o território. Então, muda a dinâmica do território. Eu diria que os profissionais de saúde, eles têm uma missão de levar o SUS de forma diferenciada, né? Porque as instituições carcerárias, elas são geridas do ponto de vista da segurança, né? Da justiça. E o SUS, na verdade, é para todos. E a universalidade, ela é quem ancora isso, né? Então, os profissionais de saúde, eles amadurecem nesse processo de cuidar dessas pessoas dentro daquele contexto, né? Que é algo inerente à atenção primária, né? Que é o território, que é a determinação social. Então, isso tudo está dentro do que a gente entende que são os melhores cuidados em saúde, para melhores resultados em saúde. E é para isso que estamos ali, para mudar a forma de lidar com a saúde, tanto do ponto de vista do autocuidado, quanto do ponto de vista de ações preventivas e curativas, né? Porque a gente tem uma população doente, especialmente por ela estar desassistida durante um tempo, né, de políticas especialmente estaduais para cuidar dessa população. Então, o desafio é grande, né? Mas a gente tem apresentado ótimos resultados, né? E do ponto de vista, assim, como você perguntou, dos principais problemas de saúde, né? Então, assim, 2023, a gente teve aproximadamente 1.000 pessoas em tratamento para tuberculose. E não é um tratamento empírico, né? É um tratamento com confirmação laboratorial, seguindo toda a linha de cuidado proposta para o cuidado dessas pessoas com tuberculose. E a gente tem 90% de cura, né? Então, isso é um dado que, quando a gente olha a longo prazo, a gente tem certeza de que muitas pessoas não agravarão ou não morrerão por tuberculose por falta do tratamento oportuno que hoje elas estão tendo nas unidades prisionais. Inclusive, o podcast anterior que nós fizemos foi com a Ana Paula, da Gerência de Tuberculose, e ela comentou bastante sobre isso, sobre a importância do cuidado e do tratamento. Raquel, e se algum presidiário tiver um quadro muito grave e que precise que ele seja encaminhado para um hospital? Como funciona esse encaminhamento? Pode explicar um pouco? As equipes de atenção primária prisional, elas fazem parte da rede de atenção à saúde. Então, essas equipes, elas têm o mesmo acesso às equipes extramuro, né? Então, acesso ao sistema de regulação, acesso a encaminhamento às urgências e emergências. O que difere é que no sistema prisional, pelo contexto de necessidade de escolta e transporte, existe uma UPA dentro do complexo de Jericinó, aonde os casos de urgências e emergências, eles são, né, transferidos de forma oportuna para receber esse primeiro cuidado nessa unidade. Essa unidade, que é de gestão estadual, mas ela também é interligada à rede de atenção à saúde. Então, privados de liberdade que necessitem acessar a rede hospitalar, eles também acessam via os sistemas de regulação, via plataforma. O encaminhamento extramuro, ele funciona exatamente da mesma forma.
E, Raquel, você já falou, a gente já falou um pouco dessa questão do estigma, falou um pouquinho dessa questão dessa interseção com a segurança. E quais são os outros desafios de se trabalhar com a atenção primária prisional? A gente está falando de uma população que ela tem cor, né? Então a gente está falando predominantemente de uma população preta, de uma população de baixa escolaridade e de uma população de periferia. Então a gente está falando de uma população que, na maioria das vezes, ou não tiveram acesso ao serviço de saúde, por muitas questões, né? Até porque muitos são jovens, então entraram, né? Iniciaram atividades né? Que levaram à privação da liberdade muito cedo. Então eu diria que tem um aspecto que é também cultural, né? Hoje a saúde, ela tem a sua leveza, a sua tecnologia leve de entender o sujeito, de reconhecer a identidade, das pessoas serem chamadas pelo seu nome. Isso resgata a dignidade humana, que muitos nem se viram nesse lugar, né? Muitos não tiveram infância, muitos não tiveram juventude. E aí a infância e a juventude estão sendo ali. Então, o SUS, a educação em saúde, ela proporciona isso, o resgate da dignidade humana, né? E a gente acredita que esse elemento é um elemento que ressocializa. Sim. E qual é o papel da equipe multiprofissional? Em vários podcasts a gente sempre traz essa pergunta. A gente traz isso para da atenção primária. Então, a gente imagina que devam ter mais desafios para uma equipe profissional dentro de um presídio, dentro de Tem um grupo multiprofissional atuando também? Sim, né? São muitos desafios, né? O primeiro desafio, eu diria que, em geral, os profissionais de saúde não aprendem o cuidado intramuros na formação, né? Então a gente se forma profissional de saúde sem um olhar para determinadas vulnerabilidades. Então isso é um primeiro ponto. Isso, a atenção primária, ela tem isso muito medular, né? A gente entende que o contexto, que a forma de viver, com que a determinação social afeta a saúde dessas pessoas. Então, a equipe ela é multiprofissional, ela é composta por um médico, por um enfermeiro, por um cirurgião dentista, por um auxiliar de saúde bucal, por um técnico de enfermagem. Essa equipe, ela é a equipe, vamos dizer, mínima. E a gente tem uma equipe complementar psicossocial, que é composta por um profissional médico, ou psiquiatra, ou com experiência de saúde mental, e um psicólogo. A gente tem, para determinados grupos de unidade, também um assistente social. Então, são muitas categorias, é um cuidado multiprofissional, existe a troca dos saberes. É bem importante, acho que, né, dizer, na atenção primária prisional não está previsto agente comunitário de saúde. Então, o agente comunitário que faz aquele elo da equipe com o território, ele não tem na saúde prisional, né? Então, isso, do ponto de vista da organização da atenção primária, isso tem a sua diferenciação, né? O que é importante também dizer, assim, existe uma atividade administrativa que faz parte do trabalho da equipe, que ela é interprofissional. Todos fazem, né? Então, por exemplo, a gente finalizou a campanha de vacinação contra a influenza e difteria e tétano, em que todos os profissionais participam, todos, né? E depois todos os profissionais registram a vacina aplicada. Então, tem uma diferença, né? Então, isso fortalece muito a equipe no momento que diversas categorias, né, que são habilitadas, que têm regulamentação profissional para aplicar vacina, elas estejam envolvidas na aplicação de vacina, né? Então, vou dar um exemplo, assim, o psiquiatra, né, um médico psiquiatra, na atenção primária prisional, ele também aplica
vacina, né? A gente faz uma educação permanente, porque às vezes não é da prática, né, de rotina aplicar a vacina, mas ele é um profissional habilitado. Então, a gente faz essa educação permanente e ele se reconhece como importante naquele lugar, vacinando contra a influenza, sendo que o núcleo de formação dele é saúde mental. Mas uma população sem acesso à saúde, uma população adoecida, isso afeta a saúde mental dela, né? Então, tem uma riqueza do trabalho multiprofissional na prisional que é lindo de ver, né? Assim, o quanto que a missão de determinadas ações, por exemplo, a tuberculose. A tuberculose exige muitos aspectos, existe laboratório, existe escarro, existe sistema de informação, raio-x. E isso virou uma atividade da equipe e não de determinadas categorias. Então, assim, tem um trabalho com muitos saberes e eles estão muito agregados, né? E isso tem um valor enorme. A atenção primária prisional gera muitas dúvidas, né? É um assunto muito interessante de ser divulgado. E eu estava pensando aqui, me veio uma dúvida também em relação à pandemia de Covid-19. Teve alguma estratégia que foi utilizada? Porque quando uma pessoa era contaminada, tinha outra próxima? A expansão da atenção primária prisional, ela ocorreu na atual gestão, né? Então, ocorreu logo em seguida, assim, ao início da vacinação. O que a gente tem, né, registrado em documentos oficiais é que muitas pessoas faleceram, né, no sistema prisional pela contaminação e pela dificuldade de acesso à saúde. O que a gente pode dizer foi a partir do início da campanha, né? Então, foi um desafio, né, porque era naquele momento que ainda tinha uma quarentena prevista, só que os privados de liberdade estavam incluídos no grupo prioritário, né, pela coordenação nacional. A gente prontamente precisou se organizar, porque não tinha equipe de saúde no sistema prisional, e a gente estava falando de 30 mil pessoas no momento de pandemia, com circulação do vírus. E eu diria que foi uma experiência super exitosa, né? Foi um desafio, mas ter estado lá e organizar a vacinação e ver isso acontecer e ter registro no Conect SUS e ter os dados sendo transparentes. Então, foi a partir daí que esse território que era invisível, né, do ponto de vista assim, como território sanitário, ele foi desvendado, né, inclusive as suas necessidades que ali estavam. Bom, Raquel, para fechar o nosso papo, queria agradecer muito você ter aceito o convite. Eu queria que você falasse um pouquinho os próximos passos da atenção primária, da atenção prisional, assim, no futuro, e queria que você deixasse uma mensagem sobre a importância dessa atenção primária prisional para quem está assistindo a gente. Eu diria que estamos avançando na qualificação dos processos técnicos, do processo de cuidado. Nós, profissionais de saúde, não estávamos preparados para trabalhar nesse contexto, né? E aprendemos e amadurecemos muito nesse processo. A gente tem investido nessa relação com as instituições de ensino, com os programas de residência, né? Os profissionais de saúde, eles precisam estar formados para atender qualquer tipo de população, né? Porque nós cuidamos de pessoas, independente da situação que ela esteja, da vulnerabilidade daquele momento que é provisório. E uma mensagem final é o reconhecimento do Sistema Único de Saúde como um sistema redutor de iniquidades, como um sistema que promove cidadania. A saúde, ela tem relação com a cidadania, ela tem relação com o modo de viver. Então, o Sistema Único de Saúde, ele tem feito isso no sistema prisional, né? Tem resgatado a identidade, a autonomia, o autocuidado. E é isso que a gente deseja, né? Que a política ela seja aprimorada
e que a gente tenha pessoas cada vez mais saudáveis dentro do cárcere, porque esse cárcere vai passar e essa pessoa vai voltar para a nossa sociedade e a gente quer que ela volte em melhor condição de saúde e, se possível, ressocializada pelo Sistema Único de Saúde também. Raquel, muito obrigada pela sua participação. A sua mensagem trouxe principalmente que o SUS é para todos. Agradeço também a todos que estão acompanhando os nossos conteúdos. Não deixem de nos seguir nas redes sociais, @TixRio_2021. Também se inscreve no nosso canal para acompanhar todos os podcasts que a gente tem preparado para vocês. Tchau, tchau e até a próxima.